Prontinho. Boa noite, meu povo, né? Espero encontrá-los e encontrá-los todos muito bem. Quero conversar com vocês sobre a nossa AV1, antes da gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Porque a gente já vai ter a avaliação começando agora, né? O calendário de provas de vocês inicia nessa segunda-feira. Bons estudos, boas provas, né, para vocês. As últimas da graduação, oh, maravilha, até que enfim, né? Graças a Deus. E aí, no que diz respeito, gente, à prova de direito urbanístico, não sei se vocês já consultaram o calendário que a coordenação disponibilizou, mas a nossa prova ela está prevista para o dia 13, tá certo? Então, o nosso conteúdo, ele vai até semana que vem. Então, qual é o conteúdo da prova? Eu vou deixar por escrito lá no nosso painel, né, principal lá do Unileão Digital, mas vou explicar aqui para vocês também, para que não haja nenhuma dúvida. Vou até abrir aqui o cronograma de disciplina, para que você veja que a gente está seguindo aquilo que já tinha sido programado, né, desde o início do semestre. Nós combinamos, no primeiro dia de aula, que nós não iríamos fazer a avaliação parcial. Acho que vocês lembram disso, né? E aí, por essa razão, a nossa AV1, excepcionalmente, ela vai valer de 0 a 10, né? Porque a gente não vai trabalhar com parcial. Nós não fizemos parcial. Então, é importante lembrar disso. E aí, qual é o conteúdo da prova? É tudo que a gente tiver visto até a semana anterior. Então, a gente vai ter o histórico do direito urbanístico, aquilo que a gente conversou sobre os conceitos de urbanismo, urbanização, urbanificação, o urbanismo europeu, o urbanismo social, o urbanismo estético, o urbanismo sanitarista, revolução industrial, surgimento das cidades pós-industriais. Então, toda aquela discussão que a gente fez na primeira semana de aula. Outro conteúdo é a questão do histórico do urbanismo, né, da urbanização, melhor dizendo, no Brasil. Questão da forma como as cidades, né, se organizaram, a questão dessa urbanização ser um fenômeno recente, aquilo que a gente discutiu, que somente a partir dos anos 50 do século XX é que a gente vai ter urbanização, os impactos, né, dessa urbanização, o conceito de cidade como um organismo vivo, dinâmico, questão de crescimento vertical, horizontal. Eu deixei um vídeo para vocês, a gente viu aquele vídeo que é bem bacana, né, que tem a Hermínia Maricato e mais uma série de especialistas na área do urbanismo discutindo. Sugiro que vocês revejam aquele vídeo, lá tem informações conceituais que são bem importantes para nós, que possivelmente eu possa cobrar. A indicação do vídeo está aqui no cronograma de disciplina, é só colocar no YouTube, né? Foram quais são os desafios da cidade, né? O nome daquele vídeo que a gente exibiu. Aí a gente teve 2 semanas de feriado, né? E aí, semana passada, a gente estudou os princípios do direito urbanístico, então também irei cobrar. A gente falou semana passada sobre princípio da coesão dinâmica, da justa distribuição do ônus e do bônus, do urbanismo como função pública, da sustentabilidade, da participação democrática, né? Enfim, tudo aquilo que a gente conversou, função social da propriedade, todos os princípios que a gente viu em sala, todos os princípios que estão disponíveis para vocês no artigo científico que eu deixei também como material de apoio, né, de leitura, tudo isso vai ser cobrado. Na aula de hoje, a gente vai falar exatamente sobre o que está previsto aqui no nosso cronograma. Vocês estão vendo que a gente está conseguindo seguir à risca, né? Graças a Deus, até agora não tivemos nenhum atraso no nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai ver essa questão da política urbana na Constituição Federal de 88, a função social da propriedade urbana. Então, eu vou falar sobre competência, né, dos entes federativos em matéria urbanística. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da Constituição Federal de 88 ter previsto essas questões ligadas ao ordenamento das cidades. E aí, pelo nosso cronograma, a prova já seria semana que vem, né? A minha proposta tinha sido da avaliação semana que vem. Mas isso aqui não foi acatado, né? Não sei se por vocês ou pela coordenação, mas enfim. O fato é que nossa prova não será semana que vem, conforme calendário disponibilizado pela coordenação, nossa prova vai ser só no dia 13. Então, esse conteúdo que eu ia ministrar no dia 13, eu vou ministrar na semana que vem, a questão do histórico do Estatuto das Cidades, as diretrizes gerais da política urbana. Se a gente conseguir
começar esse conteúdo hoje, né? Semana que vem eu posso até, de repente, deixar a aula só para revisão, retomada de conhecimentos e tudo mais, porque eu sei que, embora a orientação seja de que vocês façam a prova somente no horário da aula, né? E o horário seguinte vocês devem estar aqui disponíveis para assistir a aula, mas eu sei que a realidade da maioria, de repente, é de trabalhar, só ter o momento da noite para fazer essa prova e possivelmente não conseguir comparecer à aula, né? Eu estou certa? É assim mesmo ou não? A gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode seguir com o conteúdo mesmo semana que vem sendo semana de prova. A senhora está certíssima. Pronto, então semana que vem a gente flexibiliza a frequência, então a aula de hoje eu vou fazer a frequência, bonitinho e tal. Semana que vem eu não farei frequência e eu vou ficar disponível ali para, enfim, se a gente tiver uma quantidade considerável de pessoas em sala, ó, agora mesmo a gente tem 29 pessoas, é uma audiência ótima. Se a gente tiver com essa quantidade de pessoas ao vivo, eu dou seguimento ao conteúdo. Se a quantidade de pessoas for muito ínfima, aí não, eu acho que não tem sentido, né, que a gente ministre conteúdo novo. Então, eu vou ficar à disposição só para tirar dúvidas. Beleza, gente? Combinado dessa forma? Dúvidas sobre a nossa AV1, sobre data, sobre conteúdo que vai ser cobrado, sobre por onde estudar né, os conteúdos? Vocês viram que eu deixei para vocês todos os slides que a gente usou até agora. Semana passada a gente até resolveu algumas questões de concurso objetiva para vocês terem uma ideia, né, de mais ou menos como que eu vou cobrar o conteúdo, no estilo daquelas questões. Eu preparei uma prova com 5 questões, das quais 3 são objetivas e 2 são subjetivas, tá bom? Então, aquele estilo de prova bem tradicional mesmo da casa, aqui da Unileão. E os conteúdos cobrados serão esses. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, se está tudo beleza, bora para frente, né? Vamos então iniciar aqui oficialmente o nosso conteúdo. Deixa eu até aproveitar, gente, eu sei que talvez, né, eu sei que tempo hoje sempre, né, porque é algo que é extremamente precioso e que realmente a gente não tem como recuperar quando perde. E eu sei que tempo está bem complicado para todo mundo, mas por desencargo de consciência, vai que alguém consegue um tempinho, eu vou deixar aqui esse evento que vai acontecer semana que vem, eu nem sei se semana que vem, na verdade, acho que as inscrições é que são até semana que vem. Deixa eu pegar aqui direitinho as informações, porque é sobre a nossa disciplina, né? Tem a ver com a nossa disciplina, é sobre urbanismo e sustentabilidade. É um evento que vai acontecer na Universidade Federal do Cariri. E aí, quem tem interesse na temática, né? Quem acha que é uma boa oportunidade, pode, então, participar. Agora, para eu encontrar aqui nos meus e-mails. Tentando localizar aqui para compartilhar com vocês aí no chat, mas não localizei. Ai, gente, que pena. Bom, se alguém tiver interesse, me fala depois no privado, né? Conversa comigo lá no WhatsApp, que eu mando para vocês. Deixa eu só fazer uma última tentativa de busca aqui. Não. Então, para a gente não perder tempo, mais tempo, né? Se alguém tiver interesse, fala comigo no privado que eu compartilho, tá bom?
que é um evento aí sobre sustentabilidade e direito à cidade. Pois muito bem, gente. Seguindo aí o nosso cronograma de disciplina, eu vou trazer para vocês. Pronto, Marlon, mando sim, viu? Eu fico indignada quando eu não acho as coisas. Meu e-mail tá uma bagunça e eu não consigo achar nada. Deixa eu só. Eu acho que eu tinha enviado para alguém também pelo WhatsApp. Enfim, a gente acha. O que eu ia dizer? Sim, que a gente vai dar continuidade lá ao nosso conteúdo previsto no nosso cronograma de disciplinas, que é falar sobre essa tutela constitucional, né? Que é a Constituição Federal de 88, ela então assegura a questão do direito à cidade, né? Que vai ser promovido através do direito urbanístico. Uma primeira coisa que eu queria que a gente pudesse refletir era justamente sobre isso, gente. Vocês veem alguma diferença entre direito à cidade e direito urbanístico? São expressões sinônimas, né? Estão significando aí a mesma coisa ou não? O que é que vocês acham? Vocês estão pensando? Direito urbanístico e direito à cidade configuram a mesma coisa? Isso é uma questão interessante aqui para a gente refletir, né, na nossa disciplina. E não, tá, gente? O direito à cidade, ele é promovido através do direito urbanístico. Não somente através do direito urbanístico, mas o mote principal, né, do direito urbanístico vai ser justamente garantir o direito à cidade, né? E o que é o direito à cidade? É o direito à sadia qualidade de vida, à dignidade da pessoa humana para as atuais e futuras gerações. Que tipo de cidade a gente vai garantir? Que tipo de direito, né? Que tipo de direito à cidade vai ser esse que o direito urbanístico vai tentar promover? Por meio de um conjunto de normas, né? Especialmente do poder de polícia do Estado, que irá restringir, irá ali criar regras para contrariar, né, a total liberdade dos cidadãos em nome desse bem-estar da coletividade, de acordo com o conceito de cidade sustentável, que está lá no Estatuto da Cidade, logo no inciso 1º do artigo 2º, tá bom? Então, o direito urbanístico seria esse ramo do direito público, né, que é composto aí por um conjunto de normas que visam a organização, né, do urbano, do espaço urbano, enquanto que o direito à cidade, ele deve ser traduzido, no nosso caso, do Brasil, como o direito à cidade sustentável. Por quê? Porque, por força do Estatuto da Cidade, artigo 2º, inciso 1º, essa é a grande finalidade de cidade que nós queremos, né? Nós vamos promover essa organização por meio desse ramo do direito público para garantir às pessoas moradia, transporte, direito à terra urbana, saneamento para as atuais e para as futuras gerações. Tranquilo isso, pessoal? Beleza? Boa noite, John. Tudo bom? Nesse sentido, é que a nossa aula de hoje vai discutir a política urbana que está prevista na Constituição Federal de 88. E aí é muito bacana, né, que essa questão do direito à cidade, né, do direito a essa garantia de qualidade de vida para as pessoas esteja garantida dentro da Constituição Federal de 88, porque isso nos garante, né, a existência de uma política de Estado e não de uma simples política de governo. Vocês me ajudam aí a rememorar essa diferença entre política de Estado e política de governo, por gentileza?
Eu estou querendo que a gente discuta aqui inicialmente, antes da gente falar, estou respondendo ao John, né, que ele botou aqui no chat que não entendeu. Eu estou pedindo para que a gente reflita, né, já que a gente vai dedicar a nossa aula de hoje para falarmos sobre a política urbana no Brasil, para que a gente debata, antes de falarmos propriamente quais são as características da nossa política urbana, que a gente trate da diferença entre uma política de Estado e uma política de governo, né? Para depois que a gente tiver clareza nisso, isso é uma política de Estado, isso é uma política de governo, a gente possa falar, então, sobre a política urbana do nosso país. Então, primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, me ajuda aí. Claro que vocês sabem, né? Eu só estou querendo tornar a aula menos monólogo, né? Para que a gente converse um pouquinho. Pronto, uma característica bem interessante de onde está colocando aqui, né? Política de Estado permanece. Uma política de Estado, ela de fato tem um grau de estabilidade bem maior do que o de uma política de governo, né? Porque a política de Estado é essa que está, no nosso caso, né? No caso do nosso país, está muito bem gravada no texto constitucional, né? Quando a gente está falando de política, naturalmente nós estamos falando sobre um processo de escolha, né? E quando a gente olha para a Constituição Federal de 88, a gente vê ali a nossa política, né? A nossa carta política, é a carta magna, ou seja, ela traz ali o conjunto de diretrizes, né? Que foram as escolhas realizadas, né, sobre o tipo de Estado, sobre o tipo de sociedade, sobre o tipo de valores que nós pretendemos, então, disseminar no nosso país. Então, quando a gente elege, por exemplo, a sustentabilidade como modelo para o desenvolvimento econômico, né, para a ordem econômica, o artigo 170, né, então, para a proteção do meio ambiente, lá no artigo 225, então a gente fez ali uma escolha, né? Poderia ter sido um outro modelo de desenvolvimento, mas não foi esse, foi de desenvolvimento sustentável. E aí, mesmo que eu tenha uma mudança no governo, e essa mudança muito caracterizada por essa alternância, né, dos partidos políticos nas instâncias de poder, né, os representantes desses partidos, a gente não vai ter uma mudança nessa diretriz, nesse valor, né? A política de Estado, ela está, portanto, claro que ela pode ser modificada na medida em que ela não representa mais os interesses, os valores, as diretrizes daquela sociedade, mas possivelmente isso vai demorar mais a acontecer, né? Por exemplo, nós já estamos aí com uma Constituição durando um pouco mais de 30 anos, então a gente tem 3 décadas, né, repetindo que esses são nossos valores, essas são as nossas diretrizes, e o ideal é que a gente tivesse, né, uma longa duração para que esses valores fossem ficando cada vez mais calcados, mais possíveis de serem observados por toda a sociedade. Ao contrário, por exemplo, das políticas de governo, né, que vão ser traduzidas ali, muitas vezes, nas bandeiras de partidos políticos, né, nos interesses ideológicos daqueles grupos que se revezam, entre aspas, né, em um regime democrático, nos espaços de poder. Então, a gente vê, por exemplo, mudanças, às vezes, super bruscas, né, de 4 em 4 anos, porque a gente muda o grupo político, a gente muda também esse conjunto de diretrizes. Então, quando eu estou falando aqui com vocês sobre essa política urbana, né, que está presente na Constituição Federal de 88, eu estou dizendo para vocês que essa é uma política de Estado, né? Ela não vai mudar, possivelmente, a não ser que a gente tenha uma alteração no próprio texto constitucional. E aí, como que a gente vai conseguir colocar em prática essa política urbana, né, essa política de Estado? Através dessas políticas de governo que provavelmente serão amparadas por meio de políticas públicas, né? Políticas públicas que nada mais são do que esse conjunto de programas, de projetos que são implementados pelo governo para que a gente possa executar, para que a gente possa desenvolver ações de curto, de médio, de longo prazo, para atingir essas finalidades que estão previstas ali na política de Estado. Então, se a gente tem, por exemplo, uma política de Estado que garante o urbanismo sustentável, o governo precisará pensar em projetos, em ações, em programas, para que esse urbanismo sustentável saia desse caráter abstrato, né, teorético, e se reflita e reverbere em ações, né, em que a gente pode perceber
pelo exercício da própria burocracia estatal, essa diretriz sendo posta em prática. Então, a nossa aula de hoje é destinada a isso. Vamos conhecer a política de Estado, né, para o urbanismo brasileiro. E aí, como a gente já conversou em aulas passadas, é motivo para a gente de grande felicidade, né, digamos assim, que a gente tenha uma política urbana na atualidade, porque, como a gente já estudou em aulas anteriores, é uma novidade, né? Nunca antes na história desse país a gente tinha tido uma Constituição Federal que trouxesse essa proteção da ordem urbana, né? Isso não é à toa, né? Isso é fruto de um processo histórico. Como nós sabemos que até os anos 50 do século XX, o país Brasil era eminentemente rural, então não tinha para que haver, de fato, uma preocupação de que nós tivéssemos, então, uma política de Estado preocupada com o fenômeno da urbanização, né? Para que ele acontecesse de forma a garantir a qualidade de vida das pessoas, já que a maioria das pessoas estava no espaço rural, estava ali no campo. Então, nesse sentido, né, quando a gente fala sobre a política urbana na Constituição Federal de 88, a gente fala sobre uma inovação no campo das políticas públicas, né, no campo da política de Estado, né, do Brasil. Ok. Da mesma forma que a proteção à tutela ao meio ambiente, né? Nunca antes na história desse país a gente tinha tido também uma Constituição para tutelar, para ter um capítulo específico tratando de meio ambiente. Também não é à toa, mas é fruto de todas aquelas discussões que vão acontecer, especialmente a partir dos anos 60 do século XX, que vão ganhar um grande impacto, uma grande projeção a partir da Conferência de Estocolmo, né? Exigindo dos países que criassem legislações, que criassem normas protetivas do meio ambiente. Então, como o direito urbanístico é um pedacinho de direito ambiental, é o meio ambiente artificial, existe essa característica em comum entre esses dois ramos do direito. Tanto que eu já comentei isso com vocês em aulas passadas, mas vou aqui reforçar. É por isso que, às vezes, a depender da banca, a depender do concurso, direito urbanístico não aparece como um ramo autônomo do direito. O conteúdo de direito urbanístico, uso capião especial urbana, lei do parcelamento do solo urbano, estatuto da cidade, lei de saneamento básico, são conteúdos que aparecem diluídos dentro do conteúdo de direito administrativo. Então, isso indica que esta banca não reconhece ainda essa autonomia do direito urbanístico, vê o direito urbanístico como uma especificidade, como uma especialização do direito urbanístico, do direito administrativo, que bem diga, né? Porque vai trabalhar justamente com o poder de polícia do Estado, com atos administrativos, né? Permissão, autorização para realização de obras de construção no espaço artificial, do meio ambiente artificial. Outras bancas já vão trazer esses conteúdos do direito urbanístico diluídos dentro lá do conteúdo de direito ambiental. Então, demonstrando também que essa banca não reconhece ainda essa autonomia. Mas a tendência na contemporaneidade, cada vez mais, é que a gente tenha esse direito urbanístico aparecendo realmente como ramo autônomo do direito, especialmente nesse ano de 2021, porque neste ano o Estatuto da Cidade está comemorando, está completando 20 anos de existência. Então, é um ano bem significativo, né? 2 décadas de uma norma que permitiu a execução dessa política urbana que a gente vai estudar a partir da nossa aula de hoje. Vocês vão ver que a gente está super, né? Aqui eu estou jogando um monte de confete e dizendo, olha, gente, primeira Constituição que vai garantir a proteção da ordem urbana, um grande avanço na tentativa do Brasil de resolver seus problemas de urbanização. Só que a gente precisa reconhecer que essa importância ela é muito conceitual, ela é muito teorética, porque na prática
O que está na Constituição Federal são apenas 2 artigos, né, contemplando toda essa política urbana e condicionando, né, a existência, a execução dessa política urbana a uma lei federal que seria elaborada para poder trazer aí aplicabilidade, né, total para essas normas. E essa lei é justamente o Estatuto da Cidade, que só foi feito em 2001. Então, a gente tem uma política de Estado garantida na Constituição Federal de 88, que, de fato, só vai ganhar em eficácia, só vai ganhar em possibilidade de uma aplicabilidade em 2001, quando finalmente a gente conseguiu aprovar essa lei federal, né, que iria sistematizar, criar diretrizes, enumerar princípios, instrumentos para que essa política de Estado pudesse ser posta em prática. Tranquilo isso, gente? Beleza? Ressaltar para vocês, eu sei que vocês sabem, mas não custa explicar, né? Até para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Estou sem máscara e estou bebendo água aqui na Unileão, porque, mais uma vez, eu estou em uma sala vazia, tá bom? Estou sozinha aqui na sala, então, por isso, né, o protocolo de biossegurança da instituição, que é de que se permaneça de máscara o tempo todo, não se beba água, não se alimente dentro de sala de aula, eu não estou seguindo, né? Porque estou sozinha. Tá bom? Tomei um golão d'água agora e lembrei. E dou graças a Deus, viu, meu povo? Todos são muito bem-vindos para vir, mas esse negócio de dar aula sem beber água, uma pessoa que fala mais do que, né, o homem do saco como eu, é difícil. Então, quando eu estou sozinha, eu aproveito, então, para tomar aqui meus goles de água. Beleza? Tudo bem. Então, vou apresentar aqui para vocês esses artigos da Constituição para a gente fazer uma leitura deles e depois ir desenvolvendo a nossa compreensão, né, sobre essa temática. Deixa eu apresentar aqui. Muito bem. Se você quiser abrir aí na sua página, porque talvez a visibilidade não fique tão boa, vou tentar aumentar aqui um pouquinho para garantir que vocês consigam ler aí, mas enfim. 182 e 183 são os artigos que a gente vai tratar sobre a política urbana. Então, tá aí, né? No capítulo 2 do título 7º, que vai tratar especificamente da política urbana, aí, pela primeira vez na história desse país, nunca tínhamos tido uma Constituição a tratar especificamente de política urbana, por razões históricas óbvias. Antes de 88, as constituições anteriores a 88 não eram constituições de um país que já tinha uma urbanização, né, consolidada, a maioria da população vivendo no espaço urbano. Ela vai trazer o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal para tudo. Parou aqui. Perguntinha que costuma aparecer em questões objetivas e que muito provavelmente eu vou fazer a vocês daqui a 2 semanas. Sempre bom avisar as questões vão cair na prova, né? Porque aí a gente fica bem mais seguro para fazer. E aí, turma de 10º semestre, eu adoro fazer isso, né? Porque, enfim, como disse Marlon aí, tempo é ouro. Gente, isso aqui é fundamental. Quem vai executar a política urbana no Brasil? Essa pergunta aparece demais, né? De quem é a responsabilidade pela execução da política urbana no Brasil? Aí vai ter lá União, estados, municípios, Distrito Federal, para você assinalar a alternativa correta. Então, o artigo 182, ele não deixa a gente ter dúvida de que o princípio do localismo, né, da especialidade, ele foi abraçado pelo direito urbanístico. Quem vai? A União, ela vai criar diretrizes gerais, ela vai determinar quais são os princípios básicos, né, que nós iremos correr atrás para garantir cidades sustentáveis no Brasil? Sim. O Estado vai suplementar essas diretrizes gerais a partir das suas especificidades regionais? Sim. Mas quem é que vai botar a mão na massa, de fato, né, fazer essa política acontecer, trazer para a prática? São os prefeitos, são os municípios. E aí eu coloco o prefeito como o sujeito, né, esse chefe desse executivo, que de fato vai ser o sujeito, que a própria Constituição garante que é quem vai colocar a mão na massa. Então, não esqueça isso, né, essa competência
De quem é a competência para a execução da política de desenvolvimento urbano no país? A competência é do município. Por qual razão? Princípio do localismo. O que diz esse princípio? Considera que quem está mais apto a aplicar instrumentos para a garantia da cidade sustentável, ou seja, para a garantia do direito à cidade, é justamente aquele gestor que conhece a realidade em que está inserido. Então, ninguém melhor do que o gestor do município, acompanhado da população, que vai participar ativamente dessas decisões, pelo princípio da gestão democrática, para fazer as escolhas, né? Porque gerir é fazer escolha. Ou eu vou asfaltar aqui essa rua, ou eu vou dar prioridade aqui para essa dificuldade de saneamento, ou eu vou investir nisso, ou eu vou investir naquilo, ou eu vou garantir o lema da minha gestão para os 4 anos é a busca por esse modelo de desenvolvimento ou por este outro. Então, gerir é fazer escolha. O princípio do localismo diz que quem está mais apto a fazer escolhas que realmente vão fazer o negócio dar certo, né, a cidade funcionar, é justamente quem mora nessa cidade, quem ocupa o espaço dessa cidade. Beleza. Então, quem vai executar é o município. Com base em quê? Com base em diretrizes gerais fixadas em lei. Você viu que foi aí que cagou o pau para nós nos anos 90? Desculpa a expressão, né? Desculpa aí, perdão. Mas no sentido de que confetes e purpurina, temos uma política urbana na Constituição Federal de 88. Massa. Quais são as diretrizes? O que diz essa política urbana? O que nós precisaremos fazer? É o mestre dos magos, né? Cadê? Já sumiu, já se foi, já era. Não disse. Diz que uma lei vai vir dizer quais são essas diretrizes gerais. E essa lei só veio dizer isso, gente, em 2021. Então, em 2001, de 1988 a 2001, a gente tinha, portanto, uma justificativa legal para dizer essas dificuldades todas com relação à solução dos nossos problemas decorrentes da urbanização, a dificuldade de garantia de qualidade de vida urbana no Brasil, se deve a essa lacuna, né? E quando a gente, portanto, vai ter essas diretrizes gerais a partir da existência da Lei 10.251 de 2001, que é o famigerado Estatuto da Cidade. Famigerado não porque seja uma legislação ruim, muito pelo contrário. Ela praticamente não tem lacunas, ela não tem antinomias, ela tem ótimos princípios atualizados em consonância com o paradigma do desenvolvimento sustentável, da gestão democrática. Linda. Famigerada porque em pouco conseguiu atravessar o abstrato e vir para a realidade prática, né? Nesse sentido que eu coloco. Beleza. Qual é o objetivo da política urbana do Brasil? Ordenar. Você está vendo que tudo isso é questão objetiva de prova. Você pode supor, né? Vocês que já estão em 10º semestre, já estão calejados, né, de resolver questões de concurso, etc. e tal. Não tenha dúvida do grau de cobrança dessas perguntinhas, né? Quem executa a política urbana no Brasil? Os municípios. Com base no que esses municípios executam essa política urbana? Com base em diretrizes gerais que estão fixadas numa lei federal chamada Estatuto da Cidade. E quais são os objetivos, né? Para que a gente tem uma política urbana? Qual é a missão dessa política de Estado? É garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Quais são as funções sociais da cidade, meu povo? Só para quem está aí. Essa semana eu vou fazendo fuxica enquanto vocês pensam. Essa semana eu combinei com um aluno, né, numa turma minha aí, eu disse: ei, fulano, fica aí no final da aula para a gente conversar sobre um trabalho, né, que a gente está escrevendo junto. Aí ele, tá bom. Aí o povo começou a sair, né, depois que eu fiz a frequência, o povo foi saindo. E eu esperando que uma criatura saísse para poder começar a conversar com o menino. E saiu
não estava lá, né? Para variar, deixou o negócio lá ligado, rolando. Tive que fazer a reunião em outro link. Oh, minha gente, é muita humilhação na vida do professor brasileiro. Oh, Jesus! Enfim, então, só para quem está aí. Quais são, né? A gente está vendo aqui que o artigo 182 vai trazer a política de desenvolvimento urbano. Quais são os objetivos da política de desenvolvimento urbano, ou seja, da nossa política de Estado para a garantia do urbanismo no Brasil? Dois objetivos: o cumprimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. O que eu estou perguntando para vocês agora, só para quem está aí, né? Quais são essas funções sociais da cidade? A gente falou na aula passada, na aula da semana passada. Um de cada vez, né? Porque é uma falta de educação essa gritaria. Vou dar uma dica para vocês. Tem um documento internacional construído na Europa no século XX que foi de fortíssima inspiração para que a gente pudesse pensar nessas funções sociais da cidade. São 4, não é isso? Opa, ó, Manuel aí. O negócio é um negócio esquentar, né? Vai, Manuel. É a fundamentadora, que serve como a função que ela serve como alicerce interpretativa, que é para gerar, todo aquele texto ele fique coeso. A supletiva. Não, Manuel, aí são as funções dos princípios, né? A função dos princípios e dos princípios do direito urbanístico. Eu estou falando das funções sociais da cidade. Quando a gente pensa assim, quais são as funções sociais da cidade? É basicamente o que as cidades elas precisam oferecer para a sociedade, né? Função social da cidade. Quais são as funções que a cidade precisa cumprir para que a sociedade viva bem? Lembre da Carta de Atenas, meu povo. Lembra o que eu falei para vocês? Você vai dizer assim, Carta de Atenas? Falou para mim. Falei sim, falei. Naquela aula que a gente tratou do contexto internacional, né, do direito urbanístico. A gente disse, olha, gente, a Carta de Atenas é um documento referencial, né, que fala sobre algumas funções que a cidade tem que cumprir. Direito de habitar, direito de trabalhar, direito de circular, né? Então, direito de cultivar o corpo e o espírito, essas são as funções básicas de uma cidade que foram consagradas nesse documento internacional, que é a Carta de Atenas, que influenciou profundamente o urbanismo aqui do Brasil, né? Você lembra disso? Puxa aí da memória, né? Que você vai lembrar. Aí, ó, John já tá... Eita! Exatamente, meu filho, né? Então, a Carta de Atenas é uma fortíssima inspiração. Enquanto a gente não tinha o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, a gente ficava meio que, vamos interpretar aqui esse artigo pensando que essas funções sociais da cidade são aquelas funções previstas lá na Carta de Atenas. Acho que é o direito de habitar, é o direito de circular, é o direito de trabalhar, é o direito de cultivar o corpo e o espírito. É o mínimo que a cidade tem que oferecer para cumprir sua função social. Beleza, até 2001 valia essa lógica. Depois de 2001, com o Estatuto da Cidade, aí a gente já tem de forma muito clara qual é a função social da cidade. Ela está lá no nosso artigo 2º, inciso 1º, que é o que nos garante que no Brasil nós vamos ter direito a cidades sustentáveis. E aí, uma cidade sustentável é uma cidade que garante as funções sociais. Quais são essas funções sociais? Se você vai lá no inciso 1º, você vai ver que é o direito, é a cidade que te garante o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, aos transportes e serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as atuais e para as futuras gerações. Então, essas são as funções sociais da cidade.
Exatamente, viu, Manuel? Então, você vê que, se você quiser ser sucinta, você vai dizer que a política urbana no Brasil, ela visa o cumprimento da dignidade da pessoa humana, porque é assim que a gente vai interpretar essa segunda parte, garantir o bem-estar dos seus habitantes. O que é bem-estar? Né? A doutrina do direito urbanístico vai construir toda uma defesa teórica para a ideia de que bem-estar é a possibilidade da efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, só tem condição de ter bem-estar quem tem sua dignidade respeitada, e a promoção das cidades sustentáveis. Por quê? Porque o conceito de cidade sustentável abarca todas as funções sociais que uma cidade deveria cumprir. Então, a gente agora dilacerou todo o artigo 182. Muitíssimo cobrado quando você vê aí edital que, de alguma maneira, cobre direito urbanístico, seja como ramo autônomo, seja como um pedaço de direito ambiental, seja como um pedaço de direito administrativo. Então, para quem tem interesse nesse tipo de prova, né, eu sugiro que você esteja muito atento a esse artigo 182 da Constituição Federal, tá bom? Ficou claro, gente? Vou até dizer de novo. Então, a política urbana no Brasil, ela vai ser executada pelo município. O município vai fazer a execução de acordo com o Estatuto da Cidade, que é essa lei federal que trouxe as diretrizes gerais. E o objetivo dessa política urbana é garantir as funções sociais da cidade e o bem-estar da coletividade, né? Em outras palavras, é a garantia de cidade. Temos uma política urbana para quê? Para garantir que existam cidades sustentáveis, onde a dignidade da pessoa humana é o grande mote, né? É o grande objetivo aí a ser cumprido. Ok. Dissecar agora parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, plano diretor é uma lei? É claro. Né? Eu vejo questão objetiva cobrando isso, meu Deus do céu, as alternativas, né? Se é um ato administrativo, se é uma lei federal, se é uma lei estadual, questão assim que você fica com vergonha. Então, óbvio, né? O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, como que vai ser aprovado pela Câmara Municipal? Com a efetividade do princípio da gestão democrática, né? Não é porque esses vereadores, eles são os meus representantes que eles vão fazer do jeito que eles quiserem. É obrigatório, é necessário que haja participação para a garantia do princípio da gestão democrática. A Constituição trouxe essa obrigatoriedade para o plano diretor, tá aí no parágrafo 1º. Cidades com mais de 20 mil habitantes. A gente já falou sobre isso aqui. Então, de 1988 até 2001, só eram obrigadas a ter plano diretor aquelas cidades que tivessem mais de 20 mil habitantes. Por quê? Porque entre 88 e 2001, a gente não tinha a lei federal que fixou as diretrizes gerais da política urbana. Depois de 2001, até o momento atual, nós temos duas obrigatoriedades. Uma por força constitucional, mantém-se, né? Cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter plano diretor, e vai se somar a essa obrigatoriedade todas as outras exigidas pelo Estatuto da Cidade, que a gente vai ver nas aulas futuras, mas que eu acho que até já dei spoiler para vocês, né? Que são aquelas cidades em que tem um patrimônio histórico e paisagístico, compõem região metropolitana, ou aglomeração urbana, enfim. Tem mais 6 situações em que é obrigatório. Mas, por força da Constituição Federal, somente os municípios com mais de 20 mil habitantes. Uma das principais justificativas para que, né, seja essa questão quantitativa, quantidade de gente, né, para a obrigatoriedade do plano diretor, é a questão de mobilidade urbana, né? Uma das grandes questões que deveriam ser objeto de análise, de estudo na elaboração dos planos diretores é justamente essa questão de mobilidade urbana. Porque quanto mais gente, né, dentro desse espaço urbano, maior a possibilidade da gente ter dificuldade de mobilidade. E aí foi essa lógica que foi seguida pelos constituintes para pensar assim, até 20 mil habitantes,
os problemas de mobilidade urbana eles não serão tão graves. Mas cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, já se acende ali, né, um alerta, o sinal amarelo, digamos, de opa, dá uma parada aí e cria um planejamento, é isso que é um plano diretor, é um conjunto de normas que visam um planejamento. E uma das grandes questões que precisariam estar previstas ali são justamente ligadas a essa perspectiva da mobilidade urbana. Estabelecem as dimensões e áreas mínimas de terrenos e casas no plano diretor? Depende da vontade do legislador, viu, John? Depende. A gente tem uma discricionariedade muito ampla para decidir o que vai conter. A execução da política urbana compete ao município. Existe uma justificativa. É claro que se houver ali uma justificativa ilegal, para que o tamanho dessa, né, não existe uma base principiológica, não há uma regra ali para justificar essas áreas mínimas ou máximas, é claro que isso aí vai, enfim, não vai ter justificativa, provavelmente não vai ser aprovado. Mas se há uma justificativa, né, com base nas diretrizes, nos princípios do direito, nenhum problema para isso, né? Veja que, por exemplo, cidades que têm aeroporto, né? Então aqueles bairros ali, por exemplo, existe alguma lei no Brasil que proíba a construção de prédios com mais de 40 andares? Não tem. Então eu tenho ali o direito de propriedade, eu quero construir um prédio de 40 andares, acabou-se. Beleza. Mas se no plano diretor da cidade, né, existir uma regra dizendo que, olha, nesse bairro aqui, que fica próximo ao aeroporto, não é possível construir edificação vertical, é só casa mesmo. Por quê? Porque a gente não quer correr o risco de um acidente aéreo. Ou então a gente limita. Não, o edifício só pode ter até 5 andares, 10 andares, não sei. Pode fazer isso? Pode. Então vai tudo depender, viu, John, de qual é a base principiológica, né, para que isso aconteça. Para que a gente possa definir ou não. Por isso que é massa, né? Por isso que seria muito bom se não fosse só no papel, se fosse realmente a realidade prática. Já pensou? Todas as pessoas desse município tendo uma oportunidade de debate, participando de audiências públicas, de plebiscitos, assembleia, chama o povo aí para as audiências da Câmara, vamos debater o que é que a gente quer para essa cidade. Aí o plano diretor ia trazer isso. E a gente ia ter um prazo aí de 10 anos para implementar essas ações, né, para implementar esses projetos, né, e, de fato, ter regras ali que são perfeitamente adequadas à realidade daquele município, daquela população. Né? Por isso que a ideia é justamente que fique o mais aberto possível, né, que o município tenha o máximo de liberdade possível. Senão, se a gente amarrasse demais, a gente não ia conseguir atender essas especificidades locais, que é justamente a sacada, né? A ideia. Tranquilo, Paulo, sem problema. Bem-vindo. O plano diretor, continuando aí a leitura do parágrafo 1º, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Falamos sobre isso na semana passada, quando a gente resolveu algumas questões de concurso. Você vê como é que a questão de concurso cobra isso, né? Vocês lembram semana passada como é que eles colocam? Eles colocam o seguinte, como é que a cidade cumpre a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social. E aí a respostinha tem que estar na ponta da tua língua, na ponta da sua caneta. Como que uma propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela cumpre o que está previsto no plano diretor. Então, é por isso que o plano diretor, ele é um instrumento básico, né, para uma política de desenvolvimento e de expansão urbana. É ele que vai definir o que é função social da propriedade, função social da cidade naquele município. Claro que dentro do que é função social da cidade nas diretrizes gerais. Então, ok, eu tenho liberdade, mas eu não tenho liberdade, por exemplo, para criar uma norma que vá contra a perspectiva da sustentabilidade, por exemplo. Porque a sustentabilidade está lá como um preceito nessas diretrizes gerais do inciso 1º do artigo 2º. Beleza? Pode falar, Paulo. Boa noite, professora Francina. Tudo bem com a senhora?
Uma pergunta assim, que eu acredito que vai auxiliar e ajudar aos colegas aí. Com relação a esse plano diretor, como a senhora bem frisou aí, que ele vem, de uma certa forma, ele é um plano inovador, né? Assim? E assim, Sim, a na dúvida. política urbana da gente, sim, né? A gente nunca tinha tido uma Constituição para obrigar isso antes, como aconteceu nessa. Aí, como esse plano diretor urbanístico aí, no tocante o que nós estamos vivendo hoje, com relação a esses terrenos, por exemplo, terrenos que estão, assim, de uma certa forma, sem estar sendo utilizado, e o que o plano urbanístico na expectativa ele faria. Por exemplo, aqui próximo à minha residência, tem um terreno gigantesco, esse terreno, gigante. E tem mais dono, assim, no modo de falar, do que o próprio dono, que a gente não sabe. A gente não sabe se é do proprietário do Hotel Verdes Vale. Só sei que esse terreno, tem hora que até o bombeiro já veio algumas vezes para apagar, porque as pessoas têm o hábito, infelizmente, tem o hábito de colocar, dispensar lixo, né? Mas, assim, é um terreno, um espetáculo o terreno. Até a gente analisando, a minha pergunta é, o que esse plano urbanístico traria de benfeitoria, vamos dizer assim, com relação a um terreno desse, que a senhora poderia assim, me dar uma explanação? Com certeza. Eu estou até botando aqui no chat, essas 3 categorias que a gente vai estudar quando a gente estudar a lei do parcelamento urbano, né? Existem 3 categorias aí de terrenos, né, no plano urbano. Os terrenos subutilizados, não edificados e não utilizados. A política urbana, que está prevista nesse artigo 180, e 2, no parágrafo 4º, como a gente vai ver daqui a pouquinho, prevê alguns instrumentos que vão poder ser aplicados para que a gente tenha o cumprimento da função social da propriedade. Você tem razão, John. A desapropriação é uma dessas possibilidades. Na verdade, é a última, né? A gente só vai poder realizar a desapropriação de um terreno na situação dessa que o Paulo está aí exemplificando para a gente, se antes a gente tiver tomado algumas medidas, né? A obrigatoriedade de construir, a obrigatoriedade de utilizar, o IPTU progressivo no tempo, até, se nada disso funcionou, é que a gente vai poder chegar à possibilidade de desapropriação. Então, é isso, viu, Paulo? Mas tem um detalhe. O município só poderá aplicar esses instrumentos urbanísticos, né, que são instrumentos de caráter repressivo e pedagógico, né, para tentar corrigir essa distorção do não cumprimento da função social da propriedade, se e somente se esses instrumentos estiverem previstos no plano diretor do município. Francilda, e aquela cidade que não tenha plano diretor? Então, se e somente se existir uma lei municipal aprovada, trazendo a caracterização do que seria terreno não utilizado, não edificado, subutilizado dentro daquele município e a forma como o procedimento administrativo burocrático iria ser aplicado para a realização dessa questão. Então, no caso aí, professor, Juazeiro não tinha ou não tem ainda esse plano? O plano de Juazeiro, ele não está atualizado, né? Ele precisa ser atualizado, tanto que, como eu disse para vocês, a gente está trabalhando nisso, né? Eu componho a equipe que está trabalhando em parceria com a prefeitura, propondo essa questão da atualização do plano diretor. Então, isso já é uma falha antiga, né? Oi? Então, isso já é uma falha antiga, né? E aí, Paulo, independentemente de existir essa previsão, a gente também precisa lembrar, né, gente, do caráter ideológico do direito, que o direito, ele, se fosse assim, esse regramento que a gente tem maravilhoso, que a gente tem um ótimo regramento jurídico, se dependesse somente da existência de regramento jurídico, as coisas estariam resolvidas. Então, claro que existe aí 2 questões. Por exemplo, todo cidadão não é parte legítima para propor ação popular quando a gente tem dano ao meio ambiente? Sim.
Então, meio ambiente artificial não é dimensão do meio ambiente? Sim. Então, talvez a gente pudesse resolver, por exemplo, uma questão como essa, acionando, né, o judiciário, realizando uma ação popular. É uma situação, é possível. Mas vem a questão, a população conhece esse direito? As pessoas têm acesso à justiça? Existe vontade política para tanto? Não, então eu estou vendo que por aqui talvez essa questão da ação popular não vá rolar. Tá. O poder público, no seu caráter fiscalizador, no exercício do seu poder de polícia, ele não poderia, então, né? A administração pública tem um requisito, os atos administrativos, da autoexecutoriedade. Então, bora lá, nós vamos atrás de saber quem é o dono disso para resolver. Ok. A depender de quem é o dono, do grau de comprometimento de investimento na campanha política desse cidadão que ganhou a eleição. Você acha que o poder público municipal vai correr atrás de aplicar esses instrumentos urbanísticos, né? Não. Então, é aí que vem o imbróglio, é aí que vem a questão. Não é somente uma perspectiva de o plano diretor está desatualizado, ou então, não existe previsão para isso no plano diretor. Claro que isso é péssimo, a gente precisa cumprir os requisitos legais, senão é que a gente não tem chance nenhuma mesmo. A senhora vai ter muito trabalho. Questão política. A senhora vai ter muito trabalho pela frente, porque, vamos dizer assim, eu nasci aqui em Juazeiro, eu nasci em 77, e várias gestões que eu tive acompanhando, eu acho que Juazeiro do Norte, ela se omitiu e vem se omitindo de uma certa forma, porque a senhora vai quebrar a cabeça com relação a isso, porque vários prédios da Rua São Pedro que eram para estar pagando seu IPTU, e de uma certa forma são de empresários, são como a senhora bem frisou aí, né? Empresários esses que alimentam a política, financia. Eu fico até me refletindo assim, que eu me refleti um dia desse aqui, eu pensando, se esse terreno fosse meu, de Paulo César de Oliveira Silva, com certeza já tinha acertado aqui na minha casa um 10 fiscal da CEINFRA, né? Apesar que eles não iam muito gostar da minha receptividade, não, porque quando eles abrissem o portão, eles já iam se deparar com um negócio que tem ali bem bonito. Mas é o que eu vejo nessa situação aí, né? O que o gestor, e é uma coisa inovadora, o que a senhora está mencionando aí, que a senhora vai quebrar a cabeça mesmo, vai pegar a pedreira, não é fácil mesmo, porque o povo não está preparado para isso. Eu só não vou quebrar a cabeça, Paulo, porque eu estou justamente nessa outra ponta, do DVC. O meu trabalho de formiguinha, né, que nesse projeto, é um trabalho de formiguinha mesmo, viu, gente? Não, eu interpretei assim. Tão grande que está envolvido nesse projeto de atualização do plano diretor, tem tanto dinheiro. Eu me esqueci de quebrar a cabeça, mas... Enfim, quem sou eu no jogo do bicho, né, na fila do pão? Então, assim, é um grupo que está tentando contribuir para que essa legislação que vai sair, tomara que saia, né, que é o novo plano diretor de Juazeiro do Norte, ela se aproxime o máximo possível das diretrizes gerais, que é o ideal. Então, por isso que o quebrar-cabeça da gente é o quê? É buscar as melhores teorias, é estudar o aporte jurídico para trazer os recursos, os instrumentos. Mas quem, em tese, teria que quebrar a cabeça e lutar por isso, né, para que mesmo de repente saia a lei, e a lei vai sair bem bonita, maravilhosa, se Deus quiser, é a população, né? É o gestor público, é claro, os gestores públicos municipais, mas a população, né? No sentido de cobrança, no sentido de, enfim, de saber votar, de pensar, será que, enfim, X gestor que tem tais e tais e tais características é a pessoa ideal para o exercício desse papel? Mas quem está no processo de elaboração... Eu entendo muito bem. Eu acho que eu que me expressei de uma forma errada assim, errônea, de dizer assim, que a senhora ia quebrar a cabeça. Não foi essa expressão propriamente dita, não. Eu até retiro. A figura do que a senhora está participando, que está lá, vai ser assim, de extremo engrandecedor para o crescimento da cidade, para o urbanismo, no aspecto geral, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Não, tranquilo. Eu só faço questão de frisar, porque nessa era digital eu entendi perfeitamente, viu, Paulo?
Mas nesse mundo que a gente está agora, né, virtual, eu fico super preocupada, porque é uma gravação, aí às vezes, sei lá, fica um corte e sai uma compreensão equivocada, né, de que, eita, ela disse que ela que está fazendo o negócio. E aí, meu povo, né, me poupe, quem sou eu na fila do pão? Pobre de mim, enfim. Então, é só para que fique realmente claro. Então, vamos lá. Essa questão, então, do plano diretor, tranquilo, né? Como que eu vou saber se a propriedade cumpre a sua função social? É só observar o que está lá no plano diretor. Inclusive, nessa questão de terreno não utilizado, para que eu possa dizer se o terreno ele não é utilizado em Juazeiro e se ele não é utilizado no Crato, né, é o município que, por exemplo, o critério que foi usado aqui em Juazeiro pode ser diferente do critério que foi usado no Crato, porque o que se considera como utilizado em um município pode ser pouco para outro, né, que tem uma extensão territorial mais ampla, né, e vice-versa. Então, por isso, daí a importância da questão do plano diretor observando as especificidades. A propriedade urbana está aí no parágrafo 2º, de forma expressa, né, gente? Já tinha ficado implícito no parágrafo 1º, mas o legislador constituinte fez questão de tornar expresso. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, eis aí a resposta que vocês vão ter que trazer em uma das questões subjetivas lá da AV1, né? Justificar, né? Por que é que cidades, mesmo cidades que tenham menos de 20 mil habitantes, mesmo cidades que não tenham aquelas características que o Estatuto da Cidade obrigou, né? Então, por lei, por Constituição, não há obrigação de ter plano diretor. Mas o fato de não ter prejudica muitíssimo o desenvolvimento urbano naquela cidade. Então, por qual razão? A razão legal é essa, é porque é por meio do plano diretor que eu vou ter uma clareza na definição de critérios sobre o que é a função social da propriedade. Então, se eu não tenho essa clareza, essa definição de critérios em um plano diretor, a coisa fica muito solta, né? E é possível que a gente, então, acabe deixando de tanto ter planejamento, como também de ter critérios válidos que possam servir de base para a gente avaliar se, de fato, a política urbana está sendo cumprida ou não. Como é que eu sei se a política urbana está sendo cumprida ou não? Volto lá para as diretrizes gerais. Nessa cidade, está sendo garantida a dignidade da pessoa humana, o direito à terra urbana, à moradia, ao trabalho, ao lazer, ao transporte, a todas essas questões que estão lá no inciso 1º do artigo 2º. Então, se está, beleza, está cumprindo. Se não está, então não está cumprindo. As desapropriações, olha aí o parágrafo 3º, de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Porque aqui a gente está pensando naquela desapropriação que não tem esse caráter repressivo. Não é porque a propriedade deixou de cumprir com a sua função social, mas é porque existe ali aquela desapropriação por interesse público, né? Como, por exemplo, aconteceu aqui, né, em Juazeiro, acho que já é Juazeiro ali, né? Aquela altura ali do teleguincho, que foi necessário desapropriar para poder dar continuidade às obras do anel viário, né? Então, isso é uma desapropriação que vai cumprir a regra, né? Então, é por utilidade pública ou interesse público? Sim. Então, eu acredito que irá acontecer essa desapropriação, como a Marcelo está dizendo aí, sabe aonde? Na rua Rui Barbosa, na construção de uma ponte, né? E ela não foi concluída ainda por motivos de que o plano do engenheiro foi um plano um pouco desastrado, porque a ponte ficou mais alta do que as casas, do que as residências, né? Eu acredito que vai acontecer isso aí, porque terá que desapropriar algum número de casas do lado esquerdo e do lado direito com relação a essa situação aí. Eu acho que encaixa bem. Pronto, ótimo exemplo. Então, isso aí é o quê? É uma desapropriação que não tem finalidade repressiva, né? Não é castigo porque não cumpriu a função social da propriedade, de forma alguma. Mas na verdade, deixa eu só responder essa pessoa aqui que é um pouquinho urgente, viu, gente? É aquilo que está previsto, né, na própria Constituição também, lá no título dos direitos fundamentais, como
desapropriação por interesse público ou utilidade pública, bem diferente dessa outra mobilidade, né? Que não, dessa outra modalidade, melhor dizendo, que não vai ser por meio de o pagamento da indenização, não se trata de uma indenização prévia e em dinheiro. É facultado, que é o que a gente vai falar agora no parágrafo 4º, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, é isso que eu estava dizendo para vocês, né? Com o exemplo que tu trouxeste, Paulo César. Nesse caso, em que a gente não tem uma lei específica, o plano diretor ou uma outra lei municipal, a gente não vai ter como fazer isso aqui, como utilizar esses instrumentos. Se a gente tem esses instrumentos previstos no plano diretor ou em uma outra lei municipal específica tratando disso, aí beleza. E aí a gente vai exigir o cumprimento. Vamos exigir o cumprimento como? De forma progressiva. A gente vai exigir o parcelamento ou a edificação compulsória, nos termos da lei do parcelamento urbano, que a gente vai estudar aqui nas próximas semanas. Não cumpriu. Agora eu vou tentar através do IPTU progressivo no tempo, por 5 anos. Não cumpriu. Continua subutilizado, não edificado. Aí, por último, então, como medida extrema, porque as anteriores não foram cumpridas, a gente vai ter a possibilidade de desapropriação. Aí, veja como é diferente aqui. Nessa modalidade de desapropriação, que é uma modalidade repressiva, olha como é que ela vai acontecer, com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e dos juros legais. Então, coloque aí uma vida para você receber esse dinheiro, é castigo mesmo. Alguém levantou a mão, quem foi? Desculpa que eu não vi, eu estava lá na apresentação. Fui eu, professora. Essa desapropriação, ela pode ser de apenas um imóvel? Como assim de apenas um imóvel? Por exemplo, apenas uma propriedade para construção de, sei lá, de um hospital que vá servir... Sim, entendi, pode. No caso, por utilidade pública e interesse público, não é assim? Não nessa modalidade aqui de repressiva. Isso. Sim. Mas essa modalidade repressiva, professora, ela hipoteticamente, ela está beneficiando o proprietário, é assim? Não, ela é um super castigo, Paulo. Tu vai perder a propriedade e você não vai ser indenizado por isso de forma prévia. E você não vai ser indenizado ali em dinheiro, né, no valor. Você vai receber esse valor. Quando vai aparecer o dono? Mediante títulos da dívida pública, né, aprovados previamente pelo Senado, com prazo de até 10 anos para poder começarem a te pagar, e ainda, esse pagamento ainda vai poder ser feito de forma sucessiva. Então, convenhamos que não é interessante, né, para o proprietário. Alguém poderia dizer assim, não, mas bom mesmo, já que ele não cumpriu, não devia dar nada, indenizada de jeito nenhum. Aí a gente feriria, né, gente, o direito de propriedade, né? Então, a gente estabelece limites ao direito de propriedade para que se cumpra a função social da propriedade, mas da mesma forma que não é ilimitado esse direito de propriedade, ele também não, o castigo pelo não cumprimento da função social também não pode ferir, né, por absoluto o direito em si, né, do proprietário, de usar, gozar, dispor do seu bem. Então, mas é um castigo bem grande, né? Você perdeu hoje, digamos, só daqui a 10 anos é que você vai receber prejuízo. Que era justamente para estimular as pessoas, né? Para a pessoa dizer assim, homem, é melhor eu construir logo, ou então é melhor eu vender isso, me livrar, né? É melhor eu acho que era melhor vender, porque pelo menos... porque pelo menos você, né, não ia esperar... Essa é a ideia, né? É um caráter pedagógico, é a mãezinha boa que fica, não queira que eu vá aí, menino. Se eu for aí, olhe, se eu chegar aí, né? É mais ou menos isso, eu sempre comparo esse parágrafo 4º com essa situação, porque é tipo, ó,
você está obrigado a desapropriar. Aliás, desculpa, você está obrigado a parcelar. Eu vou parcelar nada, estou nem aí. Tá, vou te dar aqui um prazo, não parcelou. Vou te obrigar agora a pagar um IPTU mais caro do que o restante aí da população. Eu não pago mesmo. Então, até chegar na desapropriação, a gente vai tentando criar esse recurso pedagógico, né? essas medidas pedagógicas para conscientizar o sujeito. Então, quando elas não surtem efeito, vamos então para desapropriação. Aí, numa situação dessa, professora, chegando a adquirir a posse pela desapropriação, o município, a gestão ou o gestor, ele tem que edificar alguma obra, não é assim? Isso, aí, porque, né, gente, seria o cúmulo da hipocrisia, desapropriar, porque não cumpre a função social, passar a compor o patrimônio do município e continuar sem cumprir com a sua função social. Então, isso não está expresso na norma, embora que eu acho que deveria, já que no Brasil muitas vezes a gente precisa desenhar as coisas, mas se a desapropriação ocorreu pelo não cumprimento da função social, então, a partir do momento que desapropriou essa função social, ela precisaria ser garantida. Ô, Fracilda, eu me lembro que em algum período foi colocado em questão a desapropriação ali de onde foi construído o hospital regional daqui, né? Que, inclusive, acho que era a filha do proprietário, ela era nossa colega, e aí ela foi explicar que realmente a desapropriação, para o pagamento do imóvel, ainda estava rolando na justiça há muitos anos ainda, e às vezes eu encontro ela e a gente fala sobre isso, e ela diz que ainda está rolando, na fé de Deus. Aí você imagina num caráter repressivo, para receber por meio de... Era melhor ter construído uma casa de show, pública. É para nunca mais. É herança para os bisnetos. Meu povo. Tudo muito lindo na lei, né? Mas a gente conhece a realidade prática, a gente estuda o DBC, porque, enfim, esse é o nosso papel, mas sem ilusões, né, de que a coisa é do jeitinho como está aqui. Mas, particularmente, com a esperança de que em algum momento venha a ser, né? Vou seguir para o próximo, então, encerrando a nossa política, né? Já que a ideia hoje era discutir a política urbana, pronto, a política urbana ela está prevista nesses dois artigos, esmiuçamos o 182, vamos esmiuçar aqui o 183. Que esse aqui vai ser super rapidinho, porque é algo que vocês já conhecem lá do direito civil, vocês devem ter estudado com a professora Daniele, a uso capião especial urbana, né? A uso capião promísero. Aquele que possui como área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia, para de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que ele não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a gente está falando de uma modalidade especial de uso capião, que requer um tempo menor, né, inferior a 10 anos, são apenas 5 anos, justamente, gente, numa tentativa muito tímida do nosso legislador de contribuir para a possibilidade de reforma urbana no Brasil, né? Garantia de acesso à terra urbana. O título de domínio e concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Você vê aí que é um parágrafo completamente... tem valor histórico, né? Em 88 fazia sentido, quando a gente ainda estava muito sob a égide de pátrio poder e aquela questão toda, Código Civil de 1916, embora com todas as atualizações que a época já trazia, mas isso aqui, para a gente, é algo que nem se discute. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, claro, porque a ideia não é promover enriquecimento ilícito, né? Não é fazer o sujeito gerar uma fonte, né, de aquisição de propriedades à torta e à direita, mas é trazer ali esse direito à terra urbana, que é base para uma cidade sustentável. Então, é óbvio que é uma situação, olha o nome, promísero, é o cara que é miserável, ele não tem onde viver, então, claro que isso só vai ser assegurado uma vez. E os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, uma proteção aí ao patrimônio do Estado, até porque o Estado dá muito mau exemplo. E se a gente for ver, o que mais teremos, né? Quem conheceu o centro de Recife, mas acontece também muito no centro de Fortaleza, enfim, se repete Brasil afora.
não precisa nem ir tão longe, teríamos exemplos mais próximos também. Imóveis públicos que não cumprem com a função social da propriedade, que muitas vezes são utilizados ali por pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, né, como espaço para a sua moradia. Mas, nesse caso, não poderão ser utilizados como fonte, né, como possibilidade para uso capião especial urbano. Se alguém te perguntasse, mas por quê? Ora, minha gente, não vamos ser ingênuos, né? Porque o Estado não quer perder seu patrimônio. Quer exigir do cidadão, né, esse cumprimento e não traz o exemplo, né? Não cumpre esse efeito espelho. Isso aí não tem nem muito o que discutir. Não precisa ser muito crítico para perceber aí essa proteção ao patrimônio estatal. Nisso consiste a nossa política urbana, enquanto política de Estado. A partir da semana que vem, eu não sei se a gente vai ter aula ou não, vai depender, como eu disse para vocês, da quantidade de pessoas em sala. Se tiver gente, né, semana que vem, a gente começa a discutir a política urbana prevista no Estatuto da Cidade, que, na verdade, é a mesmíssima, né? É o desdobramento, né? São os instrumentos para que essas diretrizes aqui, elas possam ser cumpridas de forma prática, de forma eficiente, de forma eficaz. Aí a gente criou instrumentos, princípios, preceitos, numa lei federal específica. E a isso a gente chama de Estatuto da Cidade. Todo mundo saiu da aula craque em política urbana, tá tudo certo? Tranquilo e favorável? Tranquilo. Que bom. Vou fazer essa chamada, gente, e aí a gente vai merendar. Quer dizer, eu vou, né? Eu tô com fome. Trezentos e 316, cadê você? Achei. Eu só sei que esse plano urbanístico vai mexer com muita gente. Viu? Ai, botei a lista presencial. Mas beleza, eu vou começar pela presencial, tá, gente? Maria Andresa. Maria Andresa. Milena Rodrigues. Milena. Paulo César. Presente, professora. Beleza. Aqui, gente, é a lista de quem, em tese, deveria estar presencial. Mas, como não estão vindo, eu vou ficar fazendo a frequência, né? Enfim, remota. Senão fica nem, né? Nem aqui, nem em casa. Aí não rola. Ai, Jesus. Adriana. Ok. Alesca. Presente. Ana Karine. Professora, desculpe interromper, mas se a senhora puder colocar lá minha presença, o Wesley, porque aqui onde eu moro está só caindo energia e eu não sei se meu 3G vai suportar até chegar o meu nome. Pode Beleza, tranquilo, com certeza. Obrigado, professora. Nada. Ana Karine. Tá não, né? Tá. Ana Roberta. Ok. Antônio Lucivan. Presente. Ok. Bárbara Tuane. Presente. Ok. Brenda. Presente. Bruno. Ok. Caio Ítalo. Ok. Davi. Davi Pimentel. Eduardo. Emanuele. Presente, professora. Francisca Aline. Presente, professora. Gislene.
Gustavo Dias. Gislene Gustavo Dias. Ítalo Feitosa. João Vitor. Presente, professora. Gislene, eu vi que passou teu nome, mas eu já vi que tu entrou, viu? Já te dei a fala. E aí, toda hora cai. Mas... Ítalo Feitosa, João Vitor, Joelma. Ok, Joelma. John, ok também, né? Que a gente já conversou. Lirinélia. Lirinélia. Lohane. Lohane. Luana. Lucas Albuquerque. Lucas. Manuel dos Santos. Professora. Ok. Márcia Gabriele. Luana está aqui, professora. Tá. Maria Dinara. Maria Fernanda. Ok. Maria Paloma. Maria Vitória. Maria Paloma e Maria Vitória. Maria Vitória Leite. Marlon. Meire Ellen. Ok. Mônata. Presente. Ok. Milena. Ok. Niuta. Presente. Ok. Noélia. Ok. Priscila. Ok. Raimara. Ok. Rivoélia. Rivoélia. Tiago. Ok. Vanessa. Presente, professora. Vivian. Ok, o Erislek já tinha avisado. Gente, boa noite, tudo de bom, viu? Até semana que vem. Boa semana de prova. Oi, professora Francisco, eu posso fazer uma pergunta?